Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma mini palestra para vocês aí, para potencializar os seus estudos. Professor, qual que é o tema dessa palestra aqui? Cara, eu fico observando aí, muitos alunos com dificuldade de estudar IAD. Entendo, o IAD é um pouco diferente, né? Eu tenho aí, desde 2010, que eu trabalho exclusivamente com EAD, fiz disso a minha profissão, amo o que eu faço, adoro o que eu faço, eu gravo vídeos quase todos os dias, de segunda a segunda, né? E aí, professor, como é que eu posso ter o maior rendimento? Como estudar no EAD? Como estudar no ensino EAD, né? Então, algumas orientações para vocês. Essa aqui é uma aula introdutória, é uma aula aí para que dicas importantes como você deve estar procedendo, tá? Claro, focado na realidade do nosso site, da nossa plataforma, do nosso personal coach, dos nossos cursos. Mas é que também eu digo para você, o que eu vou falar para você aqui, você vai utilizar para diversas áreas da sua vida, em diversos momentos. Então, como estudar, né? Ok, né? Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, o aluno está estudando para quê? O aluno ele está estudando para um objetivo. Qual que é o objetivo nosso aqui no caso concreto? Ser aprovado em um concurso público. E aí, professor? Cara, aí ele vai ter que estudar, ele vai ter que o quê? Absorver o conteúdo, ele vai ter que fixar o conteúdo. Eu sempre falo o seguinte, tá? Eu sempre falo, passa em concurso público não é aquele aluno que tem mais horas estudadas, tá? Passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Esse é o ponto-chave aqui, como fixar mais conteúdo para a prova de concursos, né? Então vem comigo. Então você tem que entender, né? Vamos lá. Primeiro, né? Uma frase aqui do Einstein, aqui, para retratar bem aqui o que nós estamos vivendo aqui nessa aula, eu falo o seguinte, ó, insanidade. O que é insanidade? Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes sem esperar resultados diferentes, né? E, cara, e ser aprovado em concurso público é um resultado diferente. Por quê? Porque é uma menor fração que são aprovados. São aprovados porque nós temos o quê? Nós temos a limitação de vagas. Então, somente aqueles alunos que estudam de forma diferente, de forma bastante assertiva, de forma que realmente ele fixe conteúdo, são aqueles alunos que terão chance de ser aprovados, né? E aí, professor, cara, e o tempo disso? Depende. Tem pessoas que conseguem, né, passar por esse processo por um tempo menor. Tem outros com um tempo maior, tá? E essa aula aqui é uma aula no sentido de acelerar a qualidade dos seus estudos, né? Então vem comigo. Sempre falo, concurso público é um processo que você vai ter que passar, né? E eu falo isso porque eu faço provas de concurso, cara. Eu adoro fazer provas de concurso, isso ajuda bastante, né? Mas nós temos que entender o seguinte, né? Pilares da educação do século XXI, segundo Jacques Delors, né, um francês aí, pedagogo famoso aí na arte da pedagogia, né. Então o que ele fala, né? Nós temos 4 aprenderes, né, 4 aprenderes, né. Nós temos primeiro aprender, com aprender a ser, tá. O que é aprender a ser, né? É aprender a ser o quê? Desenvolver sua individualidade, o ser humano, né. Desenvolver a sua solidariedade, a sua responsabilidade social, o prazer no trabalho, ou seja, você como um indivíduo, né? Aprender a ser, desenvolver você individualmente em diversas áreas. Beleza, ok. E aí, professor? Cara, isso ajuda. Por quê? Porque isso você já se torna o quê? Um cara mais tranquilo. Segunda aprendizagem segundo Jacques Delors, né? Aprender a conhecer, tá? O que é aprender a conhecer? Isso aqui é chamado de inteligência conectiva. Ou seja, você aprender a pensar como obter, como processar, como interpretar, como selecionar, como sistematizar, como relacionar e dar sentidos às informações, né? Esse aprender a conhecer, esse tipo de aprendizagem, e temos outros tipos de aprendizagens aí também, e inteligências, né? Ela é muito útil na hora da prova. Como assim, professor, na hora da prova? Cara, na hora da prova, né, você poder aquela capacidade de você entender e compreender o que? O comando da questão. Cara, eu faço diversos concursos públicos, né, e teve um concurso que eu fiz em 2020 que foi aprovado inclusive em primeiro lugar, né, que foi para o Conselho Regional de Radiologia, isso mesmo, né. E a segunda parte lá do concurso, né, era uma parte lá que diz respeito lá à radiologia, fósforo, bósforo, não sei o quê, eu não estudei isso. Mas,
como eu tenho desenvolvido, preste atenção, uma experiência de mundo maior. Tá? Eu tenho uma experiência de mundo, eu sempre procuro ter, e o conhecimento ele é um só, aprendam isso, então quanto mais bagagem, mais experiência de mundo, você pode ter certeza, se você colocar isso a seu favor, você estará em vantagem competitiva, por quê? Porque você tem uma lógica, você tem a capacidade conectiva, você tem essa inteligência que é aprender a conhecer, a obter, a processar, a interpretar, a selecionar, a sistematizar, relacionar e dar sentido às informações. Tá? Então, isso é importante também. Tá? Professor, terceira inteligência. É a inteligência do aprender a conviver, né? Que é o relacionamento entre as pessoas. Né? Ó, conviver com o outro, com a diferença e o diferente, com as incertezas e as mudanças. Né? Ainda mais hoje em dia que nós temos aí diversos mundos dentro de um mundo só. Então, você aprender a conviver em sociedade, isso vai te ajudar bastante. Né? E para concurso público, o nosso foco é aprender a fazer. Tá? Eu tenho me dedicado um bom tempo da minha vida, do meu tempo livre, cara, a esses estudos da pedagogia. Para quê? Para sempre potenciar a minha didática como professor e também poder passar a experiência, motivar os alunos. Todo mundo consegue ser aprovado em concurso público. Né? O que é, professor, aprender a fazer? Tá? É quando você tem esse conhecimento, tá? E você aplica como mobilizar conhecimentos em ações e atitudes, né? Então, aqui, quando você aplica o seu conhecimento, aprender a fazer. Bacana. Então, esses são os 4 pilares da educação, segundo o século, né? Século XXI, de Jacques Delors. Ok, bacana, né? Isso aqui é uma parte introdutória. E agora, professor? Agora, aprendendo a estudar. Já? Aprendendo a estudar. Eu não quero somente passar aqui pela minha experiência pessoal, mas eu quero aqui trazer o quê? Trazer um pouco também de fundamentação, de teoria, né? O que diz aí, né, os diversos livros em relação a esse assunto. E essa metodologia que eu vou passar para você é para você ter uma compreensão como é que funciona o processo cognitivo de fixação de conteúdo para concurso. Temos 2 teorias aqui importantíssimas, né? Que é a neurociência da aprendizagem e a programação neurolinguística, né? A famosa PNL, né? Então, nesse processo aqui, tá? Nesse processo aqui, tá? Daqui eu trago isso aqui também para a realidade do nosso site, da Lá Concurso, nosso projeto pedagógico. Também nós temos esses parâmetros aqui do projeto pedagógico. São 5 passos para você aprender a estudar. Tá? Para você aprender a estudar, mas aprender a estudar de qualidade, para você realmente, se você seguir esse roteiro, se você seguir esses passos, a qualidade do seu estudo será muito grande. A qualidade do seu estudo será muito grande. E aí, professor, cara, aí você vai conseguir passar em qualquer concurso. Claro, sempre com dedicação, esforço, é muito importante. Então, primeiro passo, tá? Você vai prestar o concurso público, beleza. Você foi lá, fez inscrição, já é uma atitude. Mas falta mais. Você tem que ter a primeira atitude, cara. Atitude deixa comigo. Ou seja, você tem que querer aquele cargo. Você vai ter que querer. E quando você querer o cargo, ou atitude, deixa comigo, eu vou fazer, sangue nos olhos, motivação, você estará disposto a pagar o preço da sua conquista. Não tem jeito, eu não consigo enxergar fórmula mágica. Todo mundo que é aprovado em concurso público, todo mundo nas vias normais, né? O que acontece? Ele tem a sua parcela de dedicação, de sacrifício, de esforço. Então é o seguinte, cara, você quer, você tem que ter atitude. Não, eu vou me inscrever nesse concurso, eu vou estudar, eu vou seguir o cronograma, eu vou deixar de dar desculpinha e vou encarar de verdade esse concurso. Você tem que ter esse deixa comigo, essa atitude positiva. Que essa atitude positiva vai ser importante. Essa atitude positiva irá você fazer com que você potencialize. E a partir do momento, cara, tá, que você realmente quer uma coisa, tá, o que vai acontecer? A consequência. Você passa a desenvolver um cara que é chamado de foco. Foco, foco, foco. Esse foco, ele é importante porque ele vai fazer com que você não se desvie dos seus objetivos, que é ser aprovado em concurso público.
E quando você foca suas energias em um único ponto, um único resultado, por exemplo, você pode ter certeza que a energia empreendida ali, ela vai ser multiplicada, ela é expansiva. Ela é expansiva, ela é contagiante. Isso vai te ajudar muito nesse processo, cara. Então, cara, ó, atitude é querer, é foco. Você tem que ter foco, cara. Tá ali, você não pode querer perder tempo. Você tem que estar foco, você tem que pensar nisso 24 meses, 24 horas por dia. Se possível, até sonhar com isso, porque isso é importante. Tá? Ter foco, cara. Atitude é querer. Tá? Eu fico muito triste aqui, eu sempre falo aqui na LAC que o aluno, não todos, mas em via de regra, o aluno é um péssimo investidor. O cara vem, o cara faz a matrícula, o cara paga o cursinho, o cara não vai um dia. E depois quer reclamar da vida. Tá? Não pode, cara. Você tem que ter o quê? Atitude. Deixa comigo, eu vou querer, eu quero, eu vou fazer, eu vou ter foco, eu vou priorizar. Isso é importante para mim. E nesse ponto da atitude, eu já estou falando da atitude aqui para vocês, tá? Você tem que ter seu apoio familiar. Lembra do conviver ali, a inteligência de conviver? Você não é um ser humano sozinho, você tem pessoas que te amam. Você tem afazeres, você tem vida social. Nesse período do concurso, cara, você tem que o quê? Meu, vamos lá, desenvolver a inteligência de aprender a conviver. Conversa com a patroa. Conversa com a patroa, fala: olha, conversa com os filhos. Eu estou ingressando em um projeto pedagógico de sucesso, eu quero ser aprovado no concurso público, até para poder proporcionar maior qualidade de vida, estabilidade para a minha própria família. Eu tenho certeza absoluta que todas aquelas pessoas que te amam, que te querem bem, vão te abraçar essa causa para você, que é uma causa nobre, vão te apoiar, você vai estar ali. Então, isso é ter atitude, cara. Você vai ter que conciliar. Busque lá essa aprovação social. Beleza? Ok. Então, você quer. Fechou, tá? Você quer, né? E aí, professor? Vai para o segundo passo importante. Você tem que ter atitude. Desculpa, disciplina. Você tem que estabelecer, cara. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A obediência ao regulamento, às regras, aos preceitos, de modo a agir, que demonstra respeito, tá? Você tem que encarar o concurso público como que um emprego, um serviço, uma atividade. Você tem que estabelecer cronogramas, prazos, meta de estudo, meta real de tudo, sempre se policiando nesse sentido de cumprir essas regras. Você faz um plano. Cara, a melhor forma de você estudar para concurso é você ter um plano. E esse plano a gente vai passar para vocês, é o nosso personal coach, né? Nós vamos ter aulas específicas sobre isso, né? Terceiro é a videoaula, tá? Como o nosso método aqui é EAD, é videoaula. E aqui eu vou passar para vocês, né, algumas orientações importantes para você ter. Então, atitude, você tem atitude, você tem disciplina, você assiste a aula, participa da aula da forma correta, e aí depois você vai o quê? Estudar. O fato de você assistir a aula não é estudar. Estudar aqui é um ato individual e ativo, tá? Ah, professor, um ato individual e aquela história, professor, de estudo coletivo em grupo. Cara, papo sério. Cara, não sou eu que estou dizendo isso. Estudos dizem isso, né? Que o nível de aproveitamento é muito baixo, tá, daquele grupo de estudo. Agora, né? Eu já vi aí, né, um nível de aproveitamento altíssimo. Quando ele pega uma pessoa, né? E essa pessoa ele vai dar aula para a turma. Ó, fulano, nós estamos aqui em 4, você vai separar este assunto aqui, você vai preparar uma senhora aula e vai passar para nós. O outro ciclano, filtrando, cada um com um assunto diferente. Aí tudo bem. Tá? E a gente vai chegar nas técnicas de aprendizagem, de como fixar conteúdo, né? Nesse estudo aqui, é uma das partes mais importantes de quem estuda para concurso público, principalmente na plataforma EAD. O que acontece? Eu sempre falo que sabe quem que passa em concurso? Não é aquele cara que tem mais horas estudadas, não é aquele cara que pagou o cursinho mais caro, não é aquele cara que tem mais condições, comprou livros, não sei o quê. Não é. Passa em concurso público, cara, aquele cara que fixa mais conteúdo. Concurso público, na minha opinião, é uma das maiores demonstrações da democracia que nós temos no país. Então, eu estudo, eu vou passar dicas para vocês. E, finalmente, nós temos aí a revisão do conteúdo, né? Fixando o conteúdo. Estudo, um ato individual, ativo, né? Ativo, você tem que ter ali
sempre atitudes ativas, a gente vai passar isso para vocês, e a revisão do conteúdo, fixando o conteúdo, porque esse revisando o conteúdo a gente vai trabalhar o quê? A fixação. Nós vamos trabalhar o quê? A memória. Porque a memória é um cara incrível, essa memória, né? Você acabou de assistir uma aula incrível, o professor te empolgou, você aprendeu tudo. Passados 2 horas, alguém pergunta para você, você estudou o quê? Fala, como? Deu um branco. Memória. Memória. Então, esse fixando o conteúdo é registrar lá na sua memória, no seu subconsciente, no seu consciente, aquele conteúdo que você vai usar lá no domingo. Tá? Você vai usar lá no domingo, né? Beleza, né? Então vamos lá, né? Atitude, disciplina, videoaula, estudo e revisão do conteúdo. Ou seja, essa apresentação nós teremos aí 5 tópicos, né? Primeiro tópico, vamos lá, atitude, deixa comigo, eu já passei para vocês, aqui é o querer, aqui é a vontade, aqui é o foco, né? Aqui é você criar condições estruturantes, familiares, favoráveis ao seu favor, aqui você tem que colocar, jogar o sistema ao seu favor, atitude, cara. E quem tem atitude está disposto a se sacrificar para o projeto maior, né? Segundo ponto, disciplina, né? Beleza, né? Disciplina. Cara, esse aqui é uma coisa importante, né? Disciplina. A partir do momento que você tem atitude, você passa a ter o quê? Prioridades. Então aqui, o aluno, ele deve encarar o estudo como um trabalho, como um serviço. Sério. Sério. Tá? Sério, disciplina. Então ele tem que ter um horário de estudos, ele tem que colocar regras, ele tem que ter um regulamento interno. Para que serve o regulamento? Para você seguir, para fazer com que você não se auto-sabote. Você não pode se auto-sabotar, não pode ter o auto-engano, né? Você tem que ter um regulamento, as regras, né? Os preceitos, né? Professor, fala para mim aqui, cara, uma coisa bacana que tem aqui, coloca como meta, estude sempre pelo menu Personal Coach, nós temos uma estrutura muito grande em relação a isso, né? Todo dia ali vai estar no seu menu Personal Coach, o que? Uma meta de estudos, leva aquilo ali a sério, o que você tem que fazer? Regra número 1, ó, meta é para ser cumprida, meta é para ser batida. Então você acordou, você teve lá suas 8 horas de sono, né? Ou a quantidade necessária aí que você tem aí um descanso mental e um descanso físico também. Coloca como meta. Olha, minha meta essa semana é o quê? Cumprir todas as metas de estudos em dia. Semana que vem. A minha meta da semana que vem, eu quero adiantar os meus estudos. Eu quero adiantar os meus estudos, né? Então pronto, né? Adiantar meus estudos. Ou seja, eu vou estar sempre com uma meta um dia antes. Na outra semana eu quero antecipar 2 dias. Ou seja, você tem 2 dias de delay. Isso dá uma segurança psicológica, emocional muito grande. Então você tem que ter disciplina, cara. Você tem que aqui colocar as regras, você tem que ter um horário de estudo, tá? Você tem que definir o horário de estudo, você tem que colocar essas regras no papel, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Isso aí é um plano. Você tem que definir o sono, você tem que dormir, porque quem não dorme, gente, você pode ter certeza que isso há trabalho, isso é a neurociência que diz, né, quem não tem uma boa noite de sono dificulta bastante no processo de aprendizagem, dificulta bastante no processo de fixação. Tá? Então você tem que estudar com qualidade. E para estudar com qualidade, você tem que estar descansado. Tá? Então você tem que ter aqui sono. Né? Eu, no meu caso, né, vou bater real para você, se eu quiser, não consigo dormir 8 horas por dia. Né? O meu organismo, meu sistema fisiológico, né, se eu dormir 5 horas por dia, eu estou bacana, né? 5 horas diárias, claro, né? Que às vezes tem dia que você está com uma exaustão física e mental maior, você acaba dormindo até um pouco mais. E eu, particularmente, eu passei a ter a leitura do meu corpo, da minha situação, tá? E aí? Professor, você estuda todo dia, quase todo dia, tá? Todo dia, tá? Todo dia. Nesses aqui, alimentação correta, exercício físico, né? Muito importante isso, né? Leitura, cara, sempre exercer o hábito da leitura, né? Isso vai te ajudar muito. Você sempre tem que dizer não, gente, à mediocridade. O que é mediocridade? Ser mediano.
Aluno mediano, cara, dificilmente vai ser aprovado. Vamos lá, dar um exemplo dessa mediocridade, né? Apesar que no Brasil, hoje em dia, o cara que é medíocre, né, que faz pelo menos o que tem que ser feito e faz bem feito, ele é um cara de sucesso. Isso por quê? Por causa da precarização aí de muitos conceitos que nós vivemos hoje em dia, né? Hoje em dia o povo não quer nada com nada, então o cara que já faz aí o feijão com arroz, o cara já é ídolo. Mas isso não vai te lançar a projetos estratosféricos. Você sempre tem que sonhar, sonhar muito grande, cara. Por que você tem que sonhar grande? Se esse sonho não for realizado, você realizou 50%, você já saiu no lucro. Você já saiu no lucro, né? Então, sempre dizer não à mediocridade. Poxa, tem que começar sempre um pouco mais, né? Outra coisa importante aqui, ó, otimismo. O que é otimismo, cara? O otimismo é sempre ter uma mente positiva. E quando você desenvolve uma mente positiva, cara, você pode ter certeza que as coisas passam a se realizar na sua vida. Eu desenvolvo isso. Eu chamo isso, cara, de um cara de AMP, atitude de mentalidade positiva. Vai dar certo, eu vou superar, né? Eu passei por algumas situações aí pessoais graves, inclusive de saúde, né? Venci um câncer, estou ainda em tratamento do câncer, tá? E eu aprendi o que, cara, eu vou conviver com isso, eu vou enfrentar. Quando você fala que vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou conseguir. Você vai criando o quê? Vai dando mais foco, vai potencializando a sua energia. Tá? Então você tem que ter essa disciplina, cara. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter seus horários de estudo pré-definido. Tentar cumprir o máximo possível. Sempre tem que ter foco. Sempre vai ter que falar não. Tá? Não, cara, não é o segredo. Steve Jobs já falava, né? Então você tem que ter a disciplina. Terceiro, tá? Aí é o seguinte, tá? Você tem que assistir o quê? A videoaula. A videoaula. O nosso curso aqui é EAD. Ali, na videoaula, você tem que encarar o seguinte. O professor está te trazendo o conhecimento novo. Ele está te trazendo o conhecimento novo. E esse conhecimento novo, ele vai estar sempre o quê? Ele vai ser, provavelmente, ele vai ser cobrado em uma prova do concurso, se não for nessa, em alguma outra, com certeza. Nesse sentido, eu quero fazer até um merchan aqui para vocês, que eu, como coordenador pedagógico da LAC, eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me preocupa aqui dos nossos cursos é o seguinte, é disponibilizar um conteúdo para o aluno, que esse conteúdo tem reais chances, reais possibilidades de ser cobrado. Então a videoaula vai trazer para você isso. Tá? A videoaula vai trazer para você isso, né? A videoaula vai trazer para você isso, né? A videoaula, cara, você desenvolve, cara, vários sentidos, né? Você está vendo, sinestésico, movimento visual. Você está ouvindo o professor falar. E quando você assiste, quando você ouve e ao mesmo tempo você faz as anotações, você está potencializando, tá? Você está potencializando a sua aprendizagem, o seu estudo. Está lá, né? Está lá, eu vou explicar para vocês aí, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, na videoaula, tá? Você tem que entender o seguinte, ó, você tem que ter uma autodisciplina, você tem que ter seu calendário, você tem que assistir essa videoaula com uma postura, certo? Com foco, com concentração. Concentração, se está aqui, ó, concentração, o que você tem que acontecer, gente? Na concentração, faltou uma vírgula aqui, tá? Essa concentração, já vou colocar essa vírgula, né? Depois eu coloco. Essa concentração é o seguinte: tente, tá? Tente silenciar todas as distrações de concentração que você tem, tá? Celular, cara, quando eu vou para o estúdio, eu deixo o meu celular no modo avião. Para quê? Para não ter tentação. Porque quando eu estou aqui no estúdio, eu estou focado naquilo. E quando eu estou focado naquilo, o meu trabalho sai melhor. O meu foco, a minha cabeça, meu corpo, meu espírito, minha alma está ali. Então, a videoaula, você tem que entender que na videoaula é o momento na qual o professor está passando um conhecimento novo para você. E ali, você já tem que começar a pensar no próximo estágio da nossa aprendizagem. Eu quero aprender, não quero perder nada, eu quero fazer o máximo de anotações. É um ato individual e ativo. O que é ativo? Você ter uma atitude proativa, né? Outra coisa, né, muito importante é o espaço de estudo. Tá? Você tem que trabalhar num ambiente limpo, organizado. Você tem que encarar que assistir a videoaula, que você está recebendo conhecimento novo, como um trabalho.
de horário, ter calendário, tá? Ambiente de estudo é ambiente de vida, né? Dependendo do seu projeto, tem muitas pessoas que estão paradas, que estão sem trabalhar, elas estão ali no seu ambiente de estudo horas e horas e horas. Tem outros, né, que trabalham, não dá para somente estudar. Essas pessoas têm a sua atividade, tá? Mas você pode ter certeza, quando o cara é focado, mesmo lá na atividade, ele está sempre o quê? Conectado no estudo. Tem que estudar. Hoje minha meta é isso, minha meta é aquilo, minha meta. Tá? Você está lá, ambiente de vida. Então, cara, eu vou falar para vocês simples, né? Você está fazendo aqui um curso EAD, tá? Você já pensou? Olha só, cara, esse garotão aí, né? Meu Deus do céu! Você pode ter certeza que isso está prejudicando-o, né? Está prejudicando. O que deve ter de ácaro, de sujeira aí escondida aí, né? Isso aqui eu peguei algumas fotos da internet, tem outras muito piores que isso aqui, né? Olha só, né? Agora olha a diferença aqui, tá? Um ambiente arejado, organizado, limpo. Tá? Dá mais vontade, há um fator psicológico, há um fator emocional. E você está estudando para concurso público, você tem que colocar os fatores psicológicos, os fatores emocionais sempre ao seu favor. Sempre ao seu favor. Não pode deixar essas situações aí, tá? Essas situações à deriva, tá? Ok. Agora vamos lá. Estudo, né? O que acontece? Estudo é um ato individual e ativo. Tá? Um ato individual e ativo. Tá? Individual é contigo. Você está estudando. Tá? Você está estudando. Você está estudando. Tá? Então o que acontece? Estudar no dia. Você assistiu uma videoaula? Beleza. Cara, você assistiu essa videoaula ela não pode passar em branco. Depois da videoaula, o ideal é você parar um tempo e fazer um resumo da videoaula. Depois do resumo, você faz um quadro sinótico. Isso vai o quê? Você vai estudando. Você vai desenvolvendo as suas habilidades. Então, é um ato individual e ativo. O que é ativo? Você tem que fazer algo. Lembra daquela última, aprendendo a fazer? Aprendendo a fazer é exatamente o conhecimento ativo. O aprendendo a fazer, ele significa dizer que ali você realmente, né? Você realmente conseguiu, né? Você está conseguindo ter. Quando você estuda, por exemplo, história, direito, cara, aí às vezes, né, no dia a dia, vamos colocar lá direito administrativo, né? Você liga a televisão, o cara foi demitido. O que que você tem? Puxa, lembrei da aula do professor lá que em relação aos atos punitivos, o poder disciplinar que o Estado tem, né, de ajustar a conduta dos seus agentes, de punir a conduta dos seus agentes nas infrações administrativas. Aí você já tem que trazer toda aquela carga de conhecimento naquele ato. Se você conseguir fazer isso no dia a dia, você realmente aprendeu, ninguém vai segurar você. Eu, particularmente, até na escrita, todo o meu conhecimento, eu tento sempre estar aplicando o conhecimento que eu tenho. Ah, determinada coisa, eu vou lá e tento cara, e você vai aplicando, né. Ó, sozinho, o ideal, cara, é sozinho, tá. Sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, você vai criando um fator psicológico, emocional em relação a isso, sempre mantendo lá aquele lugar o quê? Sempre limpo, arejado, adequado, com a refrigeração correta, tá. Faça a limpeza, a higienização do seu próprio ambiente de estudo. O ambiente de estudo aqui você encara com o ambiente de trabalho, né? Desligando todos os veículos de comunicação, porque ali você tem a disciplina, você tem ali o quê? O momento de você estudar, sentar confortavelmente. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo ali, né? Respirar fundo, tá? Sempre manter uma respiração, sempre oxigenando o cérebro, isso ajuda bastante, né? Separar as matérias, isso é muito importante, então você tem que ter sempre, pode ser até o mesmo caderno, mas os cadernos ali separados por assuntos, né? E você vai completando o seu caderno de anotações. Vai completando os cadernos de anotações. Escrevendo, tá? Ler em voz alta ajuda bastante, né? Pelo menos os seus resumos, né? Eu sei que às vezes você tem um material extenso, né? Cara, ler em voz alta ou ler para si mesmo, cara. Você sempre tem que ler, porque você está ativando, né?
na programação neurolinguística, que é outras inteligências auditivas, visual, tá? Visual, auditivo, o resumo, você tem que sempre estar falando lá em voz alta, isso ajuda bastante, isso ajuda a fixar conteúdo, né? Escrever fazendo resumos, tá? Você faz resumos, né? E outra coisa, fazer sempre um intervalo periódico, isso aqui é muito importante, tá? O que acontece? Cara, isso aqui é para quebrar a fadiga. A fadiga é um cansaço mental que você tem. Cara, e quando você está com esse cansaço mental, o seu nível de aprendizagem vai ser muito baixo. E às vezes você fadigado demora semanas para você tirar essa fadiga do seu corpo. Então qual que é a estratégia? Não deixar a fadiga te pegar. Essa é a estratégia. E como é que você faz isso? Testando os seus limites. Então eu particularmente eu faço isso, né? Então eu estudo em torno de 1 hora, 50 minutos, às vezes 1 hora e 20, um pouco mais, um pouco menos, né? Eu termino o assunto, eu sempre dou uma paradinha de 10 minutos entre uma a outra. Eu bebo uma água, eu vou me hidratar, tá certo? Dou uma deitadinha, tá certo? Cara, levanto, faço uma caminhadinha, isso vai ajudar a quebrar a fadiga. Não estude fadigado. Não estude fadigado porque você está desperdiçando o seu tempo. Você está desperdiçando o seu tempo. Tá? Então, isso aqui é o quê? O estudo individual, né? E aí, professor? Beleza, né? Que são regras aqui, é um roteiro que eu fiz para vocês da minha experiência de concurseiro profissional, né? Então, o que acontece, cara? Você tem que usar a ciência a seu favor, tá? Você tem que estudar a ciência a seu favor. Programação neurolinguística. Nós temos 3 tipos de pessoas, segundo essa teoria. E eu acredito nessa teoria. O visual, né? Ou seja, eles têm mais facilidade de guardar imagens, mapas, gráficos, desenhos. Então, o visual, o cara está estudando, o que acontece? Cara, ele faz lá, ele vê o mapa, ele vê lá, ele faz um esqueminha, um bonequinho, umas coisas assim, tá? Um mapa mental. Pronto! Ele tem mais facilidade de gravar isso. É o jeito dele. Professor, e o cara auditivo? O auditivo ele gosta de ouvir histórias, parábolas, exemplos, né? Inclusive, eu tenho, na medida do possível, durante as minhas explicações, eu uso também essas técnicas aqui para poder ensinar com mais profundidade o aluno, tá? Do que eu posso agregar uma história a um conteúdo real, eu faço isso, eu crio uma parábola, exemplos, dou exemplos do auditivo, ele gosta de ouvir. Tá? Então ele vê, ele ouve. E o sinestésico, de fazer, escrever, desenhar, tá? De gesticular, de gesticular. E aí, professor? Cara, você tem que identificar qual é o seu perfil. Ah, eu sou 100% um. Não, você tem essas 3 inteligências vinculadas ao seu perfil, só que tem uma que você desenvolve mais. Professor, e o segredo? Cara, o segredo é você, tá? Eu professor lá, que eu tenho uma capacidade de estudar com uma qualidade incrível, tá? Uma qualidade incrível, porque eu tento o máximo possível desenvolver as 3 inteligências, tá? As 3. Eu assisto a videoaula ou leio o negócio, eu já faço um resuminho, o resuminho já estou no sinestésico, eu leio depois o resumo, tento associar isso a alguma coisa, tá certo? Eu gravo a imagem. Cara, quando você consegue, aí é com você, você vai ter que exercitar isso individualmente até conseguir. Ninguém segura você, né? Descobrir qual dessas características possuímos com maior evidência nos ajuda a definir nosso foco de atenção, tá? Serve tanto para a aula quanto para o estudo, tá? Então ali você tem que dar aula, para a aula o quê? Como o professor dá aula, eu mesmo tento desativar todas essas outras inteligências para os alunos ao mesmo tempo. Então isso ajuda a fixar, isso você ajuda a compreender, a entender, tá? Olha só, estudo. O que eu ouço, eu esqueço. Verdade. Fixa pouco. O que eu vejo, eu lembro. Verdade. O que eu faço, eu compreendo. O que eu faço, eu compreendo. Estudou um assunto, terminou, subdivide eles, tá?
O que você faz, você aprende. Não é loucura, é fato real. Procure dar aula para si próprio. Procure dar aula para si próprio. Cara, estudo de qualidade é isso. Você parou lá, interpretação de texto. Beleza, você para, você faz um resuminho, tal, tal. Aí eu pergunto, o que eu aprendi com isso? Beleza, o que é importante? Certo? Você começa a dar aula para si mesmo. Então, cara, esse negócio de dar aula para si mesmo, lá no processo de fixando o conteúdo, eu vou falar sobre isso para vocês. Na hora que você está fazendo a revisão do resumo, cara, você começa ali, com base naquilo ali, você dando aula, você vai fazendo gatilhos, insights da aula da teoria, isso vai te ajudar o quê? Ter sempre fixação de conteúdo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por isso que é interessante você ter o resumo. Se queres prever o futuro, estude o passado. Se quer ser aprovado, cara, vamos ver se você vai ser aprovado, né? Como é que foi seu passado de estudos? Aprender sem pensar é tempo perdido. Então você sempre tem que interpretar, essa aqui é a base do estudo EAD, tá? E aí, colaborando com isso, o que traz a ciência? Nós temos um cara chamado a pirâmide da aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem, né? Então, cara, você sempre tem que aumentar aqui seu potencial. Aí você tem a aprendizagem passiva e você tem a aprendizagem ativa. Você foi para a aula, meu guri. Se o professor lá deu um show de aula, você ficou encantado com o professor, você aprendeu de fato de direito. Se só fez leitura, você vai fixar 10%. Se você ouvir, 10%. Se você ver, ou seja, você ver alguém, ó, 30%, ver ou ouvir, 50%. Mas você não pode fazer coisas medíocres, você tem que passar, né? Ó, conversar, discutir, debater, classificar, não dá para ler direito esse cara aqui, ó, tá certo? Somente 70% da sua aprendizagem, ó. Praticar, escrever, fazer, expressar, catalogar, interpretar, 80%. Agora, quando você ensina, quando você explica, quando você ilustra, quando você elabora pensamentos, o que acontece? Você pula para 95%. Então, pelo menos, os seus resumos, você vai fazendo os seus resumos. Na hora que você for estudar os seus resumos, você, dica para você de ouro, dica laque para você alavancar os seus estudos. Simule uma aula a si próprio. Por isso que é um ato individual, um ato ativo. Tá? Você está ali no seu ambiente de estudo, você dá aula para ser você mesmo, cara. Cara, esse tal coisa eu não lembro. Você vai lá na teoria e faz de novo. Isso aqui já estou antecipando o próximo passo, que é fixando o conteúdo. É a revisão periódica que você deve fazer, né? Professor, como é que a gente faz isso? Como é que funciona esse processo de estudo, né? E nós temos aqui, esse cara aqui é o nosso principal aliado, o nosso cérebro, né? Como, gente? Ó, pergunta básica. Como que as informações chegam no nosso cérebro? Tá? Como que chegam no nosso cérebro? Muito simples, né? Eles chegam através dos nossos sentidos, do olfato, do paladar, da visão, do tato, da audição. Tá? Então, quanto mais, tá? Quanto mais você ativar, certo? Esses sentidos, mais eles ficarão registradas essas informações no seu estudo, né? Como essas informações são registradas, né, para não esquecer? Como é que ela fica registrada? Né? É muito simples, né? Quando você tem o quê? Emoções. Quando você registra emoções, esse fato, essa informação, ela se torna importante. Ela se torna importante, você não esquece mais. Ah, professor, então é por isso, professor, que eu consigo lembrar de uma viagem que eu tive com papai e mamãe quando eu tinha 7 anos de idade. É isso mesmo. O que aconteceu? Eu vou contar o meu caso. A primeira vez que eu fui na praia, que mamãe me levou, na praia de Copacabana, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, todo mundo sabe disso. Salvo engano, eu tinha 5, 6 anos. Eu tive uma emoção quando eu vi o mar. Eu lembro das conchinhas, eu lembro da areia, eu lembro da água. Isso tudo, o quê? Ativou o quê? As minhas emoções. Então procure, tá, estudar com emoção, com energia. Puxa, eu aprendi a celebrar atitude positiva, mental positiva, sempre desenvolver essa atitude. Certo? Não pode encarar o estudo como um fardo. Não encare o estudo como uma obrigação. Não encare o estudo como algo penoso.
Por quê? Porque tudo isso são coisas ruins. E coisas ruins o próprio organismo tenta a rejeitar, tenta a esquecer, tenta apagar esse registro. Então você tem que mudar o jogo, você tem que mudar a visão. Cara, e outra coisa, isso vai te dar uma performance na sua vida profissional, na sua vida pessoal gigantesca. Então, sempre procure ter essa postura. Então, no estudo lá, o elemento emoção, isso aqui que realmente faz, né? E, finalmente, nós temos aqui a revisão do conteúdo. Por quê? Aqui é para memorização. Você está estudando ali. Cara, papo sério. Sempre retire, sempre reserve, perdão, o domingo. Tá? O domingo vai ser o dia mais importante da sua vida nos estudos. Ah, eu vou para descansar. Calma, há tempo para tudo. O descanso também é importante, o entretenimento também é importante. O que você vai fazer, gurizão? Domingo, ok? Você está num objetivo. Domingo vai ser o dia oficial do quê? Da sua revisão. Da sua revisão. Aqui você vai revisar os seus resumos. Aqui você vai fazer a famosa regra do loop. Tá? Papo sério. Né? Papo sério. Você vai lá, acorda, tipo lá, às 7 horas da manhã. Beleza. Às 7h30 da manhã, você já fez a sua higienização, você já se fez o desjejum, tomou o café da manhã, e aí o que acontece? Você começa o processo de revisão. O processo de revisão, gente, ele é mais rápido que o processo de estudo. Então, você começa desde a primeira aula e você vai indo, todo o seu material. O primeiro loop, para você dar isso aqui, tá certo? No domingo, beleza? Ele vai demorar maior tempo. O segundo loop, ele menor tempo, porque você vai aumentar a sua performance. É claro que você vai ter que anexar o que? O conteúdo da semana. Beleza? Aí você fecha a semana, você fala assim, poxa, essa semana eu estudei isso. Cara, o que vai acontecer? Papo sério, né? Você vai chegar lá, ó, 10h30, 3 horas de revisão, cara, todo domingo. Mas revisão. Tá? Aqui, no domingo, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Não vou trazer assunto novo. Aqui eu vou só fixar, cara, todo domingo. Ah, eu tenho bastante assunto ainda para fazer, professor. Cara, é melhor você ir para uma prova sabendo 60% dela de conteúdo de verdade do que você ir para uma prova que você estudou 100%, mas fixou 5%, 10%. É questão de estratégia. É questão de estratégia. Então, domingo é o dia da fixação do conteúdo. Tá certo? Ó, faz a sua revisão, a regra do loop, né? Ó, revisar toda a matéria constantemente, por isso que é todo domingo. Estudos provam que estudar do jeito certo estimula a sua inteligência, e estudar do jeito errado atrofia a sua inteligência. Porque quando esteja o jeito errado, a partir do momento que você encara o seu estudo como um fardo, você encarou como um fardo, isso não vai fazer você prosperar, pode ter certeza disso, tá? Você não vai fazer isso, tá? Então, domingo deve ser o dia. Inclusive, eu falo para minha equipe pedagógica aqui, domingo não traz, né? Eu vou gravar um vídeo, né? Para deixar no domingo. E vou perguntar para você. E aí, galera? Já fez o seu loop hoje? Já fez a sua revisão? 3 horas. Depois das 3 horas, você está livre. Faz o que você quiser da sua vida. Vai no cinema, leva a patroa, leva as crianças no parque, vai pescar, vai para a praia, vai para o shopping, te vira. Que tem que ter esses elementos também. Aqui, cara, você não pode estar numa situação de mediocridade, você tem que estar acima, você está num projeto. Cara, se você estiver só estudando, 1 hora a patroa, tudo bem, você teve a conversa com a patroa liberou você para estudar, houve aquela reunião, mas 1 hora ela vai estressar, é natural. Entendeu? Então você tem que dar um tempo para ela, para você também. Tá? Vai lá, fica com aqueles dentes que te amam, que querem seu bem, troca energia com eles, né? Conversa dos estudos ou não.
Mas faz isso, cara, revisão, sempre um dia, domingo, dia da revisão, faz a regra do loop, que isso vai levar vocês a patamares superiores da sua vida. Tá bom, pessoal? Foi um pouco longo esse vídeo, mas esse vídeo é importante para você aí. Siga essas regras, siga o tio, acredite no tio aqui, que você vai ter sucesso imenso na sua vida. Forte abraço! Tchau, tchau! Clique lá